Olá, amigos. Vamos estudar um tema da doutrina espírita muito próximo a todos nós que estamos aqui nessa jornada evolutiva muito importante, que são as leis morais. Para isso nós vamos nos recorrer de O Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, onde estão as leis morais, na primeira lei, no capítulo 1, que é da lei divino-natural, e nós vamos imediatamente para a questão 629, onde Allan Kardec faz a seguinte pergunta: que definição se pode dar de moral? E os espíritos superiores respondem: moral é a regra de bem proceder, a capacidade de distinguir entre o bem e o mal. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem dos outros, de todos, porque então ele cumpre a lei de Deus. Vejam quantas informações nós vamos encontrar nessa primeira lâmina. O nosso comportamento, a moral é a regra do bom comportamento. O que é um bom comportamento? É onde se respeite as leis de Deus, cumprir as leis de Deus. Quais são as leis de Deus? A lei de Deus está no nosso relacionamento com o nosso próximo. Ou nós vamos estar fazendo o bem, ou nós vamos estar fazendo o mal, ou nós vamos estar sendo indiferente, que pode redundar no mal. Então aqui já começa a definição do que é a moral segundo os espíritas. Se nós formos procurar na humanidade, a moral vai estar nos grandes pensadores, desde a era helênica, socrática, platônica, aristotélica. Depois, mais adiante, nós vamos encontrar nos iluministas, nós sempre vamos encontrar Immanuel Kant, nós vamos encontrar as definições de moral conforme os seres humanos a foram desenvolvendo. Nós vamos aqui apresentar a moral espírita, que nada mais é que a moral apresentada por Jesus para nós. Nós estávamos na questão 629 do Livro dos Espíritos. Nós vamos voltar um pouquinho para a questão 621, porque se diz que a lei de Deus é que define o que é a moral, aí a pergunta da questão 621 já é decorada pelos estudiosos do Espiritismo, é onde está escrita a lei de Deus, e a resposta são duas palavrinhas: na consciência. Onde está escrita a lei de Deus? Pergunta Allan Kardec. Na consciência. Bom, a moral é a regra do comportamento, do bom comportamento. Proceder bem ou proceder mal, quem vai decidir são as leis de Deus. Se ela está escrita na nossa consciência, então quem vai ser o padrão que vai definir para nós se nós devemos ir por aqui ou por ali? Na semana passada nós estudamos o jugo do Cristo, o jugo leve. O jugo do Cristo é seguir as leis de Deus. Se a gente sai da lei de Deus, as consequências são os sofrimentos na vida, na outra existência. Se a gente não sai daquele jugo, quer dizer, se a gente obedece às leis de Deus, que está escrita na nossa consciência. Aí é interessante, nós ouvimos uma palestra nessa semana do José Raul Teixeira, esse eminente orador espírita de Niterói, médium, escritor, pessoa fabulosa, notável no movimento espírita, nos ensinou e nos ensina muito hoje pelos seus testemunhos. Ele faz uma colocação muito bonita, porque ele diz assim: a lei de Deus está na consciência, né? A moral é o procedimento dentro da lei de Deus. Dentro de nós, diz Jesus, está o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de vós. Então ele recorda: se o reino de Deus está dentro de mim, e dentro de mim está a minha consciência, e dentro da consciência as leis de Deus, tudo vai depender das nossas decisões, do livre-arbítrio, se vamos ou não fazer. E à medida que a consciência vai desenvolvendo, que vai amadurecendo, o espírito vai amadurecendo, mais ele vai tendo acesso a essa consciência das leis de Deus, mais ele vai se tornando responsável pelos seus atos, até que começam a chegar aqueles momentos em que o indivíduo, antes de agir, ele sabe muito bem que ele vai errar. Ele sabe muito bem que não deveria fazer aquilo. E muitas vezes opta por fazer aquilo que ele sabe que não deveria estar fazendo. Ele é primeiro iludido pela ideia, convencido pela ideia, arrastado por uma paixão.
se deixa conduzir no comportamento, e quando ele se comporta como a consciência dele já está divertindo, ele sai das leis de Deus. Ou ele vai ferir alguém, ou vai causar sofrimento para alguém. Normalmente, dentro da lei de Deus, vai ser ligado ao próximo. Outras vezes vai ser ligado a nós mesmos. E Allan Kardec pergunta para os espíritos superiores: e quando não está ligado ao próximo, está ligado a nós mesmos? Aí Deus tem as leis também naturais e perfeitas, ligadas ao excesso e ao necessário. Tudo que nós fazemos para nós que é desnecessário pode redundar em sofrimento. Um dia Chico Xavier, ele comenta com os amigos: olha, gente, o ser humano hoje está sofrendo mais e morrendo mais pelos excessos do que pela falta. E a gente vai ver realmente, isso na alimentação, são nos hábitos, é no comportamento, tudo que é excessivo. Então aí é a gente com a gente mesmo, violentando as leis de Deus da harmonia e sofrendo as próprias consequências. Vamos dar continuidade aqui às lâminas. Como o homem já traz dentro de si, pergunta Allan Kardec, dentro da própria consciência, inscrita essas leis de Deus, por que ela precisou ser revelada? Então os espíritos respondem duas coisas: ou eles esqueceu, ou a desprezou. Por que tem duas respostas? Esqueceu ou desprezou? Porque esquecer significa, quando você reencarna e se deixa envolver pelo semanto denso da carne, e muitas vezes você perde esse contato com essas coisas mais profundas, esses ensinamentos que estão dentro de você. Nós perdemos. E com isso nós precisamos ser recordados. Para isso, Deus envia missionários à Terra, espíritos superiores que reencarnam para nos lembrar que dentro de nós existem informações dizendo o que é o certo, o que é errado, o que é o bem e o mal. E em todos os tempos da humanidade existiram pessoas trazendo essas informações como mensageiros de Deus para todos nós. E desprezar. E desprezar é porque nós optamos pelas paixões. E mesmo que a nossa consciência, como comentamos há pouco, esteja nos advertindo de que podemos estar errando, nós não nos deixamos, nós não suportamos aquele arrastamento, nós nos deixamos levar e conduzimos-nos aos comportamentos que sabemos, mais cedo ou mais tarde nos trará consequências da nossa. Se nós formos analisar hoje as principais doenças da humanidade, considerando que nós somos a colheita de séculos de existência, nós vamos ver que a depressão, a síndrome do pânico, as tendências ao suicídio, tudo dessa época que predomina tanto, são ligadas à nossa consciência. É o remorso, é a culpa, são os erros que nós não conseguimos suportar suas consciências, né? Então, nós vamos dar, continuando a lâmina aqui. Já lemos isso aqui, nós comentamos que Deus sempre enviou mensageiros. Aí Allan Kardec pergunta na questão 636. Para todos os homens, o bem e o mal é a mesma coisa? Quer dizer, o que é bem e o mal é o mal? E os espíritos respondem: sim, o bem é sempre o bem. O mal será sempre o mal. A diferença estará no grau da responsabilidade de cada um. Por quê? Pela maturidade do espírito, mais responsabilidade ele vai assumindo perante o seu comportamento. Nós não podemos exigir que uma criança tenha a responsabilidade de um jovem e de que um jovem não tenha a responsabilidade de um adulto. Mas falando espiritualmente, a nível evolutivo, nós podemos esperar que um espírito que já viveu muito mais tenha muito mais responsabilidade sobre o que é certo e errado do que aquele que seja um espírito ainda em fase iniciativa, de início da evolução. Então Allan Kardec recebe dos espíritos superiores comparações, onde ele fala que erros drásticos de espíritos primitivos não têm o mesmo valor para Deus do que um erro pequeno de espíritos mais evoluídos, que para eles, com a consciência que já têm, são muito mais responsáveis pela atitude complicada que tem, do que para um primitivo que não tem noção direito ainda da lei de Deus, comete o canibalismo, por exemplo, sem ter noção do que possa estar fazendo de certo ou de errado.
Aí Allan Kardec faz uma pergunta que a gente vai levando para o nosso encerramento, mas é muito profunda, muito importante. Ele pergunta assim: e se a gente não fizer o mal, mas a gente desejar o mal, nós já estaremos cometendo esse mal? E é interessante, porque nas outras leis morais, nós vamos ler da perfeição, lá mais para frente, da perfeição moral, vamos até gravar uma próxima reflexão, nós vamos observar isso. Onde estão as virtudes humanas? Uma delas é em não se deixar arrastar pelas tentações. Então os espíritos vão dizer assim: é repreensível, pergunta Allan Kardec, desejar o mal? Sim, é um mal, né? Mas eles vão responder: depende. Porque há virtude em resistir voluntariamente ao mal que se deseja praticar. Então aí entra a luta moral. A luta moral é aquele eu antigo querendo cometer o mesmo erro de sempre, e o homem novo querendo dizer: mas hoje eu não quero mais cometer esse erro. E essa luta, se vencida, é uma virtude que se fabrica dentro da alma, que se constrói, elevando o espírito para uma condição mais nobre do que foi. Mas aí os espíritos superiores são muito oportunos e nos dizem o seguinte: só não se esqueçam, nessa mesma questão, 641, só não se esqueça que muita gente não se deixou arrastar e cometeu aquilo que desejava por falta de oportunidade. Porque se tivesse tido oportunidade, muito provavelmente cometeria aquele deslize. Então aquele desejo de fazer o mal para ele é uma queda moral. E aí nós vamos, na última lâmina aqui, nós vamos ver aqui. Essa é mágica, essa pergunta que Allan Kardec faz, 642. Bastará que o homem não pratique o mal para agradar a Deus? Agradar a Deus, Deus precisa ser agradado. Agradar a Deus significa estar vivendo dentro das leis de Deus, de maneira que vai evoluindo. Então a evolução vai consistir em não errar e em acertar. Fazer, como diz na primeira questão, fazer todo o bem possível para o seu semelhante. Então Allan Kardec, quando pergunta: bastará que o homem não pratique o mal? E eles respondem: não basta. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porque o homem responderá por todo o mal que haja resultado de um bem que não foi praticado. O homem é responsável por todo o mal decorrente de um bem que não foi feito. Então, pela negligência de um comportamento bom, pode vir muito sofrimento, pode ocorrer em torno dos nossos passos, e a responsabilidade recai sobre aquele que deixou de fazer o que deveria ter sido feito. E encerrando, Allan Kardec pergunta, é o estudo das leis morais: será de diferente grau o mérito que resulta da prática do bem? Essa é uma pergunta que André Luiz fez no livro Nosso Lar. André Luiz pergunta para Tobias, pergunta para os amigos que ele faz no Nosso Lar: o valor do trabalho aqui que a gente faz é igual para todo mundo? E é quando ele tem aquela aula sobre os bônus horas. Tem lá, é só procurar o capítulo bônus horas. E tem o mesmo valor. E os espíritos superiores, a dona Laura, respondem para André: André, é lógico que não, André. Quanto mais sacrificial for o trabalho que o indivíduo vai empenhar a favor do seu semelhante, sem segundas intenções, maior terá o valor daquela hora de trabalho realizado. Quando Allan Kardec pergunta: será de diferente grau o mérito do bem praticado? Os espíritos respondem: o mérito está na dificuldade em praticá-lo. E aí eles colocam o ensinamento do Cristo, que está lá na passagem do óbolo da viúva, quando Jesus se senta na entrada do templo ao lado dos seus apóstolos e fica vendo o pessoal depositando aquele dinheiro à vontade nos gasofiláceos para doação à igreja, e chega uma senhorazinha bem simplesinha, vestida pobremente, e joga uma ou duas moedinhas lá. E Jesus disse para os apóstolos: em verdade eu vos digo, essa deu mais do que todos. E eles falam: mas mestre, ela colocou duas moedinhas sem valor. Aí Jesus diz: mas ela deu tudo o que ela tinha, enquanto eles deram do que sobrava. E aqui eu vou fazer uma consideração pessoal, só para encerrar.
E aí fica essa questão. Ah, então, porque diz aqui, os Espíritos dizem assim, ó, tem melhor conta com Deus o pobre que divide o seu pão com o próximo, porque ele tem aquele pão para ele é muito, do que o rico que deu do que sobra. Ah, mas então o rico, se ele fizer doação de alimentos, por exemplo, ele não vai estar fazendo bem? Vai. Só que você não vai ter que pensar no pão. Você tem que pensar na hora que ele está dedicando, no tempo dele. Porque uma pessoa que é abastada, muitas vezes, ela tem muita tarefa, ela tem muita tribulação, ela tem muita atividade. E ela abre mão daquilo que está lhe faltando, que é o tempo, para se dedicar ao seu semelhante. Então ele vai estar, sim, contribuindo, gerando méritos diante das leis de Deus. E analise com carinho isso, gente, porque caridade não é só o alimento, mas o tempo que você vai doar da sua vida para o seu próximo. Será que nós estamos fazendo isso? Nós precisamos refletir para aproveitarmos o tempo que nós estamos aqui na Terra. E talvez seja essa a mensagem hoje nossa, principal dessa reflexão. Vamos utilizar esse tempo, que é o que a gente costuma dizer que nós temos pouco. Nossa, não me sobra tempo para nada, nem para ajudar o teu próximo. Quer dizer, esse tempo que está lhe faltando é o óbolo da viúva, que lhe daria muito, nos daria muito crédito diante da lei de Deus. Muito obrigado.